Boa noite a todos. Só aguardando a Adriana entrar. Boa noite, Zé Carlos. Tudo bom? Estou aguardando a Adriana entrar. Deixa eu só. Aí, pronto. Chegou. Chegou quem está faltando. Então, tinha. Nós que temos o prazer de ter você aqui, Carlos. Boa noite. Boa noite. Que bom. Tudo bem? Zé, Tá um aí. beijo. Bom, olha aqui, Eu trouxe a minha também. meu coraçãozinho aqui, para que a gente possa ter sempre esse carinho, esse amor em relação aos nossos órgãos e aos que a gente pode adquirir, né? Sim. Enquanto o Instagram vai convidando as pessoas, eu gostaria de ler uma música de Diogo Nogueira, porque aí depois quem vai assistir fica gravado e consegue refletir sobre essa música. Diz assim: o título da música é Clareou. A vida é para quem sabe viver. Procure aprender a arte. Para quando apanhar, não se abater. Ganhar e perder faz parte. Levante a cabeça, amigo. A vida não é tão ruim. Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Para tudo tem um jeito. E se não teve jeito, ainda não chegou ao fim. Mantenha a fé na crença, se a ciência não curar. Pois se não tem remédio, então remediado está. Já é um vencedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu, nunca faltou. Na hora certa, o bom Deus dará. Deus é maior, maior é Deus. E o que está com ele nunca está só. E o que seria do mundo sem ele? Deus é maior, maior é Deus. E o que está com ele nunca está só. O que seria do mundo sem ele? Chega de chorar. Você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou, pois a dor uma noite pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar. E quando menos se espera, clareou. Deus é maior, maior é Deus. Então, a dor que às vezes estamos passando naquele momento pode ser muito gigante, mas se temos fé em Deus, pode também aliviar bastante. Com certeza, Deus é sempre um excelente remédio e a fé é o caminho para que a gente chegue até Ele. Sem dúvida. Eu resolvi ler essa música porque ela é linda, muito linda mesmo. A letra é muito de um incentivo muito grande e porque a gente vai estar falando de assuntos assim que são assuntos de muita dor, né? Que a gente vai estar falando de hemodiálise, vai estar falando de perda renal, perda do transplante. Então, para que a gente tenha aquele incentivo de continuar em busca. Então, vamos, né? Você tem Podemos. algumas perguntas, vão chegando algumas perguntas, e aí eu vou anotando na medida que as lives vão acontecendo, eu vou anotando para que a gente possa depois Tá, ir tirando. Então, tenho acho que umas 3 perguntas para mim, né? Você tem aí anotado? tenho. Ah, Pode mandar? pode.
A primeira é, qual a diferença entre diálise e hemodiálise? Eu achava que diálise era redução da hemodiálise, não é não? Ah, tipo um apelido, né? Diálise, vou fazer uma diálise ali. Sim. Tem pessoas que falam, eu vou fazer uma diálise, outros falam, eu vou fazer uma hemodiálise. Então, na realidade, você falar qualquer um dos dois está correto, porque a diálise, ele é o nome que se dá ao método, o método que é químico e físico de filtração das impurezas que estão no nosso sangue, dentro da gente, para fora do corpo. Então, esse processo de retirar essas impurezas do corpo, do sangue para fora, é chamado de diálise. É esse método, cientificamente falando. Agora, ela pode ser feita através do sangue. Então, quando é feita através do sangue, aí é chamado de hemodiálise, porque hemo é sangue. Então, é chamado de hemodiálise. Quando você utiliza a máquina, então, normalmente você fala assim, eu vou fazer uma hemodiálise. Mas se você falar diálise, também está correto, porque vai usar todo aquele processo da diálise, que é o processo químico e físico. Agora, você pode, além do sangue, você pode fazer também a diálise peritoneal. Essa diálise é como se fosse um coador de café que a gente tem em casa, para filtrar, como se fosse um rim artificial. Então, essa não tem esse envolvimento com o sangue, por isso que a gente chama de diálise peritoneal. Então, a hemodiálise, ela ajuda muito, como se fosse ajuda muito todo esse processo de filtração. Então, ela exerce uma função como se fosse a função dos rins, né? Só que ela só vai apenas depurar e filtrar o sangue. Então, a gente elimina um pouco do líquido que a gente tem, mas ela faz esse processo. Não é toda a função renal que ela vai fazer. Ela vai fazer apenas aquilo. Por isso que é preciso que a gente tenha a fístula, que eu já mostrei aqui algumas vezes, vou mostrar de novo. Essa fístula é uma ligação de uma veia pequena com uma artéria pequena, que é normalmente feita nos membros superiores, mas pode ser no inferior também. E normalmente é começado a fazer pelo punho, depois vai fazendo no antebraço, no braço e assim sucessivamente. Caso não vá dando certo dela ter essa pressão. Por que eu preciso dessa fístula? Porque ela vai aumentar o calibre, a resistência também, e vai ajudar a dar pressão para sair o sangue do nosso corpo para levar na máquina. E com essa fístula vai aguentar a pressão do sangue retornando da máquina até a gente. Então, aí se dá a hemodiálise. Esse sangue ele é levado para um dialisador, para uma máquina onde tem filtros capilares. Capilares é como se fosse o nosso rim artificial. Ele é um tubo assim bem grande, parecendo um cone. Parece como se fosse aquela coisinha de festa que a gente explode assim, sai um monte de estrelinha, de bola, aquele festim comprido, ele parece aquilo. Então, ele é bem comprido assim, que chama capilares. Então, nosso sangue vai através da agulha e de todas as fiações, vai até esse capilar. Lá, com as medicações, vai sendo purificado e depois ele é bombeado no nosso corpo de volta, porque são duas agulhas, uma levando e a outra trazendo. Esse processo são 3 vezes por semana, 4 horas por dia, 4 horas por cada sessão, ou de acordo com a necessidade do paciente. É isso que eu falar. Porque existem pacientes, por exemplo, que têm a necessidade de 5 vezes na semana, entendeu? Tem outros que, de repente, por um imprevisto, fez 2 vezes na semana. Mas o certo, normalmente, é 3 vezes. Inclusive, quando eu comecei a fazer, eu fiz todos os dias. Então, eu fiz 8 dias seguidos
Eu Nossa. fiz 7 estando em BH e depois comecei a fazer as minhas sessões em Eunápolis. Então, eu fiz 8 dias seguidos porque precisava. Provavelmente, meu sangue estava extremamente impuro, né? Então, precisava É, disso para dar uma melhorada. eu tenho uma moça que eu sigo ela, da Doi Rim, é, ela faz 4 vezes 3 horas. 4 vezes na semana, 3 horas cada dia. Que até deu. Sim. Aí ela falando, depois, se você puder, explica essa peritoneal. Ela estava explicando mais ou menos. Ela estava Vou explicando explicar por que ela agora. não tinha colocado. Porque ela ia colocar, só que veio a pandemia. Ela ia, primeiro fez igual a senhora, fístula, foi para Campinas esperar a doação, mas aí veio a pandemia, que foi justamente nesse processo dela Aham. fazer essa Eu vou. peritoneal. A dela é Aham. aqui, ó. A dela. Tem gente que às vezes não consegue ainda ter ela, porque o ideal é você fazer 2 ou 3 meses antes de começar para ela maturar e cicatrizar por dentro e Isso, foi por o que ela fora. falou. Quando você tem a necessidade de fazer urgente, normalmente você vai fazer por aqui, assim, né, através de um catéter. Eu vou explicar sobre a diálise peritoneal, mas Zé fez uma pergunta aí. Qual que é a pergunta É dele? que eu anotei. O processo poderá ser feito por quanto tempo até que encontre o transplante? No caso, quantos anos você pode ficar? Cada fístula, a validade. Eu acho que é isso, né, Zé? Bom, se for O hemodiálise, máximo. isso varia de acordo de pessoa para pessoa. Se for hemodiálise, entendeu? Varia de pessoa. Existem pessoas que com 2 anos, por exemplo, já não aguenta muito, o corpo já não aguenta bastante. Aí Uhum. tem pessoas que duram 15 anos na hemodiálise, 12 anos, tem pessoas de 18 anos. Eu conheci uma senhora que tinha uns 20 anos que ela ia fazer já na hemodiálise. Então, significa que o corpo dela conseguiu. Logicamente que ela foi fazendo várias fístulas, porque uma não Ah, eu aguenta. acho que era essa a pergunta dele. A quantidade de tempo que uma fístula dura, isso varia também de pessoa para pessoa. Você pode fazer a primeira e não dá certo. Aí você vai ter que fazer a segunda, para às vezes, porque quando você faz a cirurgia da fístula, não é garantido que ela vai estar funcionando, sabe, Zé? A Ah, cirurgia da fístula você faz, mas é uma grande interrogação. É uma loteria. Você vai fazer porque você tem que fazer. Mas se ela vai funcionar ou não, aí é uma outra história. Tanto é que os médicos vasculares, eles já fazem isso. Já vão falando com você desse jeito. Ó, nós vamos fazer, mas se ela vai dar certo ou não, isso a gente não pode garantir. Então, é preciso que às vezes a pessoa faz, aí não dá certo, aí faz outra, não dá certo. Às vezes faz num braço inteiro, não dá certo, tem que fazer no outro. Entendeu? Então, essas pessoas que ficam muitos anos fazendo hemodiálise, negócio de 12, 15 anos, é difícil ela ter uma fístula só. É muito difícil, porque a artéria e a veia, por mais que ela esteja ali juntas, ela não aguenta o ritmo de necessidade que é de 3 vezes na semana, ou se você estiver doente, às vezes no hospital você vai ter que fazer todos os dias. É muito furado, então ela não aguenta, ela não resiste a tantos anos, entendeu? E ainda tem riscos de trombose. Normalmente, por isso que a gente toma, quando faz hemodiálise, heparina, para poder o sangue afinar, para não dar problema de trombose. Porque é muito comum quem faz hemodiálise perde a fístula porque teve uma trombose, aí tem que fazer em outro lugar. E aí, quando os membros superiores já não tem mais lugar para fazer, faz nos superiores, não tem mais, faz no inferior, tá? Bom, falando da diálise peritoneal, ela é instalado um catéter. Nós temos uma membrana no abdômen, na parte interna do abdômen, chamada peritônio. Então, essa membrana peritoneal é instalado nela um catéter. Esse catéter fica ali permanente, tanto é que normalmente a pessoa que tem essa diálise peritoneal, ela não pode, por exemplo, ir na piscina, não pode estar tomando banho de mar, porque normalmente tem risco de infecções, entendeu? Ela tem que ter um outro estilo de vida, assim, né, em relação a isso. Então, porque tem que ter muito cuidado com aquele catéter. Aí é colocado um catéter na barriga, e que normalmente fica nessa membrana peritoneal,
e a pessoa ou você contrata uma pessoa, um ajudante, uma enfermeira, alguém da sua família que vai te ajudar, um cuidador, a injetar líquido dentro dessa membrana, né? Porque dentro da membrana vai ter tipo como se fosse vamos imaginar assim, um saco. Então é colocado líquido ali dentro e aí esse líquido, ele vai fazendo o processo de retirada das impurezas do organismo. Tipo Aí aquela bolsa de coloscopia, sei lá, esqueci. Tipo aquela bolsa. Isso, tipo aquela bolsa. Então ele tem que ficar, aquele líquido entra para poder retirar essas impurezas e depois você tem que tirar esse líquido que já está impuro. Normalmente a diálise, ela tem a ambulatorial, que ela é manual, que tem uma máquina, tudo isso depende de uma máquina. Uma máquina que você faz todo o processo manualmente, você liga ali, vai lá, coloca o líquido, são sacos de líquidos muito, às vezes quilos, 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos, entendeu? Depende do corpo da pessoa, do peso, de uma série de coisas. Então, é colocado ali e você tem que estar retirando, colocando toda a medicação. Então, tem pessoas que às vezes não têm, assim, condições de fazer isso, é preciso, às vezes, de uma pessoa que faça para ele. Existe essa diálise que é a manual e tem a diálise peritoneal automática, que é através de máquina. Se você chega lá, programa, clica, conecta no seu catéter e ele vai fazer sozinho. Você não vai precisar estar fazendo todas as mudanças. Existe agora uma máquina que ela é muito inovada, por sinal, e que ela é bem portátil. Parece uma máquina de Xerox, bem portátil, pequena, porque as outras normalmente são maiores. E essa é bem portátil, pequena, que eles divulgam, dizendo que é para onde a pessoa for, pode levar. Entendi. Ali, só que não é muito assim, pode levar, porque o material que você tem que colocar nela, mesmo sendo a máquina automática, você tem que levar muita coisa. Então, quer dizer, você for fazer uma viagem, você tem que carregar um carro que tem uma carga atrás para poder você levar a quantidade de líquidos e medicações para poder você, de repente, passar uns 3 dias, entendeu? Uma semana. E ela faz todo dia, sabe me dizer? Sim, faz todo dia. Geralmente ela é feita 4 trocas por dia. Então é feito diálise, por isso que chama de diálise, porque ela é feita 4 trocas por dia, no tempo aproximadamente de 30 minutos. Normalmente as pessoas fazem assim, manhã, almoço, tarde, noite. Aí ficam ali fazendo 30 minutos. Quais são as vantagens e as desvantagens quando a gente vê? Quando a gente começa a ler sobre diálise peritoneal, eles dizem que as vantagens é um pouco mais de liberdade em relação à dieta. Fala também sobre a flexibilidade no horário da troca. Você pode mesclar o seu horário. Se você faz de manhã muito cedo, você pode fazer de manhã quase perto do almoço, entendeu? Se à noite você faz às 7, pode fazer às 11. Você pode mesclar, ter um pouco mais dessa liberdade, flexibilidade. E, segundo eles, você poderia pegar essa máquina junto com toda a medicação e levar para uma viagem, caso você queira viajar. O problema é que isso é uma grande interrogação sobre a questão da viagem. Realmente, você pode pegar uma máquina pequena, como se fosse uma máquina de Xerox, com alguns medicamentos e levar para a viagem. A questão é a seguinte, que aí entra a questão dos riscos. O maior risco que existe da diálise peritoneal é justamente a infecção. Então, para você fazer essa diálise em casa, é preciso que você faça num ambiente muito bem higienizado. Asepsia demais. Entendeu? Tem que ter uma grande asepsia para que você não pegue. Mesmo assim, é muito difícil, porque, por exemplo, meu pai fez essa diálise peritoneal por anos e várias vezes ele foi internado em estado muitíssimo grave com infecção, né? Então, a infecção que eles dizem lá no peritônio, que é a peritonite. Então, é muito comum, é algo muito comum, por mais higiênico que a pessoa seja, por mais que agora, nessa fase de pandemia, a gente aprendeu a lidar muito com essa parte de higiene, mas mesmo assim,
é muito difícil. Então, como é que você vai para um hotel? Como é que você vai saber que aquelas paredes estão higienizadas? E para você conseguir colocar todo o seu maquinário ali, toda a medicação e ficar exposta, né? Porque vírus e bactérias a gente não vê na realidade, né? Exato. Então é muito perigoso nesse sentido. Outro risco, a necessidade de um cuidador. Muita gente que tem a diálise peritoneal, ela tem a necessidade de uma pessoa que cuide desse processo. Então, praticamente, você vai ter que contratar um enfermeiro ou alguém da família que tenha capacidade para estar deslocando na sua casa tantas horas para isso. Essa máquina nova que eu falei, ela tem até uma propaganda que você faz 10 horas, em vez de você fazer picado, assim como eu falei, 4 vezes por dia, você pode fazer 10 horas no momento que você está dormindo. Mas aí você vai ter que levantar várias vezes à noite para poder trocar todo o processo, entendeu? Tirar de uma bolsa do catéter e botar na outra. Então, seria 10 horas interrupta à noite. Então, assim, você vai ter que trocar mais ou menos o seu sono, porque você não vai conseguir dormir direito, porque toda hora você vai estar levantando. Além de estar com o negócio, Deve ser meio estranho, né? Como é que você vai conseguir dormir com aquilo? Porque normalmente quando a gente faz diálise, a hemodiálise, você quase não consegue se mexer, porque senão a agulha sai e aí você tem que furar de novo. Esse daí tudo bem que é um catéter, que é como se fosse uma pasta, uma tampinha de pasta com o bico da pasta. Então você vai... Mas mesmo assim, ao dormir, você se mexe, vira para um lado, vira para o outro. Não sei até que ponto seria uma coisa confortável. Existe também a necessidade de estocar o material da diálise, né? Por quê? Porque a manutenção e assistência, normalmente, dessas máquinas, tudo é em um grande centro. Tudo é na capital. E como a gente mora aqui no interior, então tudo demora muito, a logística é muito complicada. Verdade, Zé, deve ser um incômodo muito grande essa questão de você tentar dormir com algo preso na sua barriga que vai estar ligado por uns fios e que você, na realidade, não pode dormir à vontade. Então, deve ser realmente muito incômodo. Bom, Irmã Dulce diz para nós que tudo o que acontece no universo tem uma razão de ser. E que um objetivo é que nós, seres humanos, tenhamos assim, essa lição na vida, que é seguir em frente. Que é ter a certeza de que, apesar de às vezes estar assim, no escuro, estar numa situação muito difícil, o sol vai voltar a brilhar. Isso são palavras de Irmã Dulce que vai acalmando o nosso coração de tanta situação. Nós temos a segunda aí, né, Vanessa? Diga aí. Zé perguntou se o material da diálise é cedido pelo SUS, no caso dessa peritoneal. Sim, Zé. A máquina, tem uma máquina que ela é cedida pelo SUS. Essa outra máquina que eu falei que a pessoa faz 4 vezes por dia, ela é cedida pelo SUS e o material também. Só que essa que eu estou te falando, que fica à noite, ela não é cedida pelo SUS. É uma máquina importada, está chegando agora no Brasil, e aí você tem que adquirir. Eu não sei se teria alguma ligação com plano de saúde, se plano de saúde ajudaria alguma coisa. Só que as medicações, mesmo que você adquira essa máquina, as medicações o SUS dá. Ah, entendi. Tá, segunda pergunta. Quem precisa fazer hemodiálise? Olha, quem precisa são sempre pessoas que estão com insuficiência renal, seja ela aguda ou crônica grave. Essas pessoas, elas são diagnosticadas por nefrologista, através de consultas, vai verificando também os resultados dos exames e vai se investigando. Como, por exemplo, dosagem de ureia, de creatinina, através do sangue, através da urina, dosagem de potássio, de ácidos, quantidade de urina que você produz em 24 horas, que você colhe urina 24 horas e guarda. Então, cálculo de porcentagem de funcionamento dos rins, que é feito através do clírice de creatinina, um exame que é muito importante para quem tem insuficiência renal. É também feito o cálculo através do clírice e da ureia. E outros exames, como algumas imagens, tipo raio-x, tomografias,
esses exames que a gente faz. Então, quando vai acompanhando no médico, ou no exame de sangue deu um problema muito grande, a ureia muito alta, a creatinina alta, ácidos altos, potássio também, então, normalmente, essa pessoa, dependendo do funcionamento renal dela, ela precisa de hemodiálise. Só que o funcionamento, ele só entra na hemodiálise quando atinge menos de 10% da função renal. Entendi. Então, você tem que estar fazendo mês a mês, ou de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, de acordo com a indicação médica, para você chegar naquela porcentagem. Por quê? Porque hemodiálise, o governo, se você for fazer pelo SUS, por exemplo, o governo gasta muito dinheiro com hemodiálise. É muito caro para o governo ter uma pessoa fazendo hemodiálise. Então, eles não deixam, por exemplo, se você tiver 13%, 15% de funcionamento renal, já te colocar. É muito difícil. Eles deixam esgotar o máximo do seu rim para te colocar lá, justamente por causa da questão do custo, da questão financeira. Eu fiz um congresso, nós fizemos, né, Vanessa, um congresso da Conalto, dia 26 a 29 de novembro, agora, e que aí eu gostaria de passar para vocês um relato que eles passaram que eu achei muito interessante. Em 2019, 133 pacientes estavam fazendo diálise no Brasil. 133 mil. 45% delas entraram na fila. Dava um total de quase 60 mil. 59.850. Isso 2019. Desde 2000, há um acréscimo de 196%. A estimativa para 2022, ou seja, daqui a 2 anos, é de mais ou menos 160 mil pessoas fazendo diálise e hemodiálise. Boba. Então, é uma estimativa bem grande. Agora, o que é preocupante? Desses 133, 28 mil sai, por exemplo, por ano, sai da hemodiálise. Mas detalhe, 22 mil é óbito. Morre. Ele não aguenta esperar o período do transplante. Então, a cada 3 horas, morre um paciente de diálise no Brasil. Calma, Zé. A cada 3 horas, morre um paciente de hemodiálise. E esse congresso foi de agora, de 26 a 29 de novembro. Do final do mês. Exatamente. Final de semana. Uhum. Só que dos 28, 22 morrem, só sobra 6 para transplante. 6 mil por ano de transplante renal. Aí o que acontece que é preocupante? Por isso a importância da gente divulgar a doação de órgãos. Porque sai 6 mil da fila, mas um detalhe, entra 40 mil pacientes na fila de transplante. Pois é. Então sai 6 mil e entra 40 mil. O custo para o SUS da diálise por ano é de 3,9 bilhões de reais. 3,9 é o custo de todas essas pessoas que fazem hemodiálise no Brasil. Então, na realidade, a gente tem que realmente divulgar, porque um paciente transplantado, mesmo o transplante não sendo cura, sendo um tratamento, ele é muito mais barato para o Brasil, economicamente falando também. Então, a gente tem que lembrar que a quantidade de clínicas de hemodiálise no Brasil é muito pequena pela quantidade de necessidade que tem. Uhum. Isso sem contar um tanto de pacientes, muitíssimos, que necessitam de hemodiálise e que nem chegam a fazer a primeira hemodiálise. Por quê? Porque as vagas do SUS, elas são limitadíssimas. E muitas dessas pessoas, às vezes, não têm um plano de saúde que vá cobrir a hemodiálise dela. Além do deslocamento, essas coisas. Isso. Essa fonte é do próprio SUS. Então, gente, é muito preocupante. Eu fico muito preocupada e assim, tenho esse interesse imenso de estar divulgando para que as pessoas se conscientizem. Porque hoje você pode não estar precisando, mas amanhã você pode ser uma pessoa que tem a necessidade de um órgão. Verdade.
né? E a questão, como o Zé mesmo falou, não é só a questão do custo, é a questão da qualidade de vida. Você transplantada, você tem uma qualidade de vida muito maior, assim, incalculável, imensurável em relação à hemodiálise. Então, a gente precisa realmente bater sempre nessa tecla, e a minha insistência aqui vai ser bem perseverante para que a gente consiga sensibilizar Agora a família de Gugu, ela fez um ano da morte de Gugu, e Gugu tinha isso muito forte, da questão da doação de órgãos. E agora a família fez uma hashtag que é Gugu Vive. Né? Eles fizeram o Instagram e tem essa hashtag Gugu Vive para incentivar a doação de órgãos. Porque quando o Gugu morreu, ele doou para muita gente lá nos Estados Unidos. Eu não sei te falar quantas pessoas. Foi muitas. Chegou a 50, se não me engano. Foi muita gente. E aí, no Brasil também aumentou por conta dele. E aí a família quer fortalecer isso, né? De que o Gugu vive. Ele tá vivo em várias pessoas. E olha o ele quanto sozinho ajudou, né? Então... E olha o quanto espiritualmente ele pode estar sendo socorrido também por esse gesto, pelo fato de, se ele doou para 50 pessoas devem ter oração de gratidão para ele por dia. Tirando a família da pessoa, né? Tirando a família da pessoa, exatamente. Então, é importantíssimo, porque às vezes aquele doador foi de determinado órgão, ele já recebe uma série de orações, de gratidão, de vibrações, em agradecimento. Imagina você doar para 50, você está vivo em 50 pessoas, olha que coisa linda, né? E eu ainda vi até a mãe de Gugu falando que gostaria de conhecer a pessoa que recebeu o coração dele, dar um abraço e sentir o coração de Gugu batendo no peito da pessoa junto com o abraço dela. Olha que coisa mais linda também, né? É a gente ter certeza que nós somos imortais, né? Então, que nós sejamos caridosos, assim, divulguemos essa importância da doação, porque, na verdade, a igreja que vai impactar o mundo, Vanessa, não é a que você frequenta, não é a que eu frequento, ou que as pessoas estão aqui que frequentam. É a que nós estamos sendo, através do quê? Dos nossos gestos, das nossas atitudes mais nobres. Então, isso é mais importante. Tem mais uma perguntinha para mim? Tem. Por que se dá rejeição de órgãos? A gente falou um pouquinho na última live, a questão da... Não sei se foi na última live. A questão da responsabilidade de tomar os remédios. E dentro do Congresso a gente viu bastante isso, né? Como se a história da doação de órgãos, como se iniciou. Eu nunca imaginei que a pessoa pegava o dente do colega e colocava na sua boca. Nunca imaginei mesmo. E que a partir de tomar remédios, o imunossupressor, que aumentou a qualidade e os anos de vida da pessoa que fez transplante, né? Então, a questão da medicação, eu acho que entra muito nisso. Queria que a senhora me respondesse. Verdade. Então, a rejeição, segundo a medicina, é a reação de anticorpos, né, a um órgão, a um tecido, pode ser o tecido também, às vezes você vai fazer de pele, alguma coisa assim, que está enxertado no seu organismo. Essa rejeição é quando o nosso corpo, ou do paciente, ele percebe, ele reconhece que aquele órgão, aquele tecido não é dele. E ele resolve atacar. Por quê? Porque as nossas defesas vão achar que aquilo é estranho, que não pertence ao corpo dele. Então, essa rejeição de órgãos, ele é um processo extremamente natural. Não é uma falha do órgão transplantado, porque às vezes a gente acha assim, o órgão que eu recebi não era bom. Não é isso, é o meu corpo que está tentando expulsar ou rejeitar uma matéria que é estranha encontrada no organismo. Só que essa rejeição, ela dá entre 10% a 15% dos casos. E ela normalmente é tratada. Então, hoje em dia, a rejeição ela já é bem menor. E ela é tratada. Existem vários tipos, por exemplo, de rejeição. Existe a rejeição hiperaguda, que você pode ter essa rejeição no momento que está fazendo o transplante, alguns minutos, algumas horas ou alguns dias.
Existe a aguda, que são dias, semana e pode ser ano, e tem também a rejeição crônica, que leva meses ou ano. Todas essas rejeições, quando ela é detectada, como você falou da medicação, é importante, quando ela é detectada no início, ela pode ser tratada. Então, o transplantado, ele pode sofrer várias, até pequenas rejeições. Então, é tratado de que forma? De que forma? Vendo a questão da dosagem dos imunossupressores, das medicações. Às vezes tem que fazer algumas hemodiálises para dar um estímulo naquele órgão, no caso dos rins, no rim, para poder ele tentar ter um tempo melhor de trabalho. Às vezes é preciso fazer a biópsia para resgatar o órgão antes de dar uma perda total. Então, os sintomas, por exemplo, é importante a gente ficar ligado na questão do sintoma. Já que a gente fala sempre que, o transplante não é cura, é tratamento, então a gente tem que estar preocupado sempre com isso. O sintoma da rejeição de transplante renal, por exemplo, ele parece como de uma gripe. Então, às vezes, é uma tontura, náusea, vômito, calafrio, dor de cabeça, febre, aquele mal-estar. Pode ter uma diminuição da perda de urina. Pode ter um ganho de peso em 24 horas, tipo 5 quilos. Em 24 horas, você, na verdade, é uma concentração de líquido, né? Então, você pode começar a observar que tem alguma coisa estranha acontecendo. Peso à noite também, às vezes você vai dormir, quando você acorda, você está muito inchado. Então, esse ganho de peso é algo que você tem que observar. Dor ou sensibilidade no local do transplante, fadiga, cansaço. Então, esses sintomas, quando a gente vai para o exame de sangue, a gente, às vezes, vê ali algumas mudanças no exame de sangue, detecta, por exemplo, um aumento da creatinina. Então, ali pode ser que já esteja começando o processo. Aí é importante, através de tudo isso, eles vão analisar a sua medicação, ver quais são as providências que vão tomar, se vai fazer uma biópsia, se vai estimular através de uma hemodiálise, para poder ver o que está acontecendo, para você não ter aquela perda, né? Não, a rejeição. Então, ela pode ser repentina ou ela pode ser também lenta, gradual. E ambas são observadas muito com o aumento da creatinina. É um exame que a gente tem que ficar muito esperta. Faz sempre. E muitas vezes, uma coisa importante lembrar é que a rejeição do transplante, a rejeição, muitas vezes não é a causa da morte do transplantado. O transplantado, às vezes, não morre por causa da rejeição, e sim pelas complicações do transplante. As complicações do transplante, eles são mais causadoras da morte do que a rejeição do transplante. Entendeu? Então, a dificuldade, a luta, assim, é grande, mas é muito importante, porque é a qualidade de vida. E vai nos transformando para sermos pessoas melhores, né? Com certeza. Bom, me diz aí seu tempo aí, porque tem umas duas perguntas aqui para você. Eu ia falar, o papo tá bom, mas a gente tem menos de 18 minutos. Bom, então eu tenho uma pergunta que chegou aqui para você, que foi assim: por que o medo atrapalha tanto no tratamento da hemodiálise e do transplantado? Porque tanto quem faz hemodiálise tem medo, quanto o transplantado tem medo, né? Porque às vezes o transplantado está com muito medo de perder aquele transplante, de não estar seguindo corretamente todas as indicações médicas. Então, por que o medo em si, atrapalha tanto nesses processos? Porque normalmente o medo, nós, seres humanos, temos por hábito ter o controle das coisas, né? E o medo parte do quê? Do desconhecido. Eu não consigo controlar o desconhecido. Aquela situação eu não tenho controle. Por exemplo, a hemodiálise. A pessoa não tem controle na sessão de hemodiálise do que pode acontecer. Ela não sabe se vai dar certo aquele dia. Ela sabe que ela vai, mas ela não sabe se ela volta, né? Porque muitas pessoas morrem no processo de hemodiálise por N motivos. Queda de pressão, acontece alguma coisa e a pessoa falece ali.
dentro da sala de hemodiálise, é um risco. Então, a pessoa fica ali na incerteza. Ela também não sabe até quando ela vai ficar ali. A senhora teve a sorte de ficar 4 meses. Tem gente que fica a vida toda, como a gente falou agora. 22 mil pessoas em relação a 6 mil. Olha a desproporção. É uma desproporção muito grande. Então, a pessoa não tem a certeza de nada. E pessoas que não têm problema de saúde já ficam com medo de N coisas por não controlar. Agora mesmo com o Covid, as pessoas ficam preocupadas com todo esse processo que estamos vivendo, né? Da Covid. E imagine uma pessoa que está fazendo hemodiálise, o medo que essa pessoa não tem de estar indo na van, se contaminar na van, se contaminar lá mesmo, porque a gente sabe que, como a gente falou da questão do catéterzinho lá da hemodiálise, qual é o nome que eu sempre esqueço de... Faz na barriga? Da peritoneal. Da peritoneal. O medo de contaminação é muito grande, né? Você não sabe. As incertezas, o medo vem pela incerteza, na verdade, em resumo é isso. E o pós-transplantado, nem todo mundo tem medo não, mas deveria até ter um pouco de respeito, mas enfim. É esse medo de você lutou tanto para conseguir aquilo e de repente aquilo pode sumir e você voltar para o processo anterior, é muito triste. Então essa angústia que causa na pessoa, esse medo, né? Fala assim, poxa, eu demorei tanto para conseguir esse órgão, então, e agora perder, eu não posso perder. E é isso de não posso perder, causa uma ansiedade tão grande na pessoa, é horrível, assim. E a pessoa fica, digamos assim, é uma palavra popular, ela fica muito ansiosa, ela fica agoniada. Às vezes pode criar até um tipo de paranoia. Isso é verdade, isso já observei. É por isso que eu falo da importância sempre deles terem um acompanhamento psicológico, porque é muito complicado, às vezes, você lidar com essas duas situações. E ainda, sim, Vanessa, é muito comum, por exemplo, quando eu fazia hemodiálise, eu tinha muito problema de insônia. Hoje em dia eu ainda tenho um pouco, mas eu tinha muito mais. E na realidade, a gente percebe que independente de fazer um tratamento assim ou não, no geral, muitas pessoas reclamam, o público geral reclamam de insônia. Então, o que na realidade provoca a insônia? Eu vou até essa semana falar sobre isso. Eu tive um problema, né? Minha tia faleceu lá de São Paulo, hoje infartou. E eu ia começar a falar sobre isso hoje de manhã, até para puxar um pouquinho o assunto para agora à noite. A insônia, normalmente, são preocupações, né? Que a pessoa tem um problema de insônia por problema hormonal, mulher em menopausa, essas coisas. E também, geralmente, é excesso de preocupação. A pessoa fica muito preocupada, ela fica com essa visão muito grande para o futuro, e o cérebro dela, mesmo ela querendo repousar, o cérebro continua ali, mandando informações. Os hormônios continuam funcionando. Então, é como se você tivesse acordado. Então, quem tem insônia, por mais que às vezes tome remédio, os famosinhos aí, né, que os Urbidem, como eu sempre falo, cresceu mais de 300% de um ano para o outro, a pessoa não tem repouso. Por quê? Os remédios para dormir, ele já te apaga. É como se fosse um lutador de jiu-jitsu. Ele te derruba e você apaga. Mas as conexões cerebrais, o descanso, o repouso, a absorção de substâncias, de vitaminas, de informações. Por isso que quem toma remédio para dormir tem um desgaste de memória. Eu já percebi muitas pessoas que tomam remédio para dormir e falam, nossa, Vanessa, eu tô com a memória péssima. Mas por quê? Uma das necessidades, uma das funções do sono é restabelecer nosso corpo. É como se a gente resetasse todos os dias. Então ele limpa tudo e ele absorve também as coisas. Por exemplo, a informação. Para você ter uma informação, você precisa receber, né, captar a informação
E você precisa armazenar e você precisa buscar. Quando você dorme errado, digamos assim, você fica pensando em muitas coisas, você não descansa, o seu cérebro não faz esse processo de armazenagem. Então, quando você vai fazer o resgate da memória, você não consegue. Nosso cérebro, ou ele faz uma coisa, ele faz outra. Ele não consegue. É por isso que a gente sempre faz as mesmas coisas, porque o nosso cérebro ele escolhe uma coisa ou outra para fazer. Eu só queria deitar e dormir suave e tranquilo. Vamos falar sobre isso essa semana. Vamos falar bastante sobre isso, porque o pessoal está falando muito. Porque, na verdade, a ansiedade também atrapalha muito nisso. É normal ter momentos de ansiedade. Existem momentos que estamos ansiosos por algum motivo, mas o excesso de ansiedade não é legal. Ontem estava falando, começou uma série bem legal no Fantástico sobre ansiedade. E tava passando a moça falando que ela esqueceu, o namorado dela falou que ia ver um apartamento. Ela bloqueou totalmente, ela não conseguia fazer as coisas. Comigo já aconteceu um episódio de crise de ansiedade tão grande, eu precisava entregar um bem casado para a moça. Eu marquei com ela meio-dia. 11 horas, eu não conseguia fazer laço. Eu esqueci como é que fazia laço. Simplesmente apaguei. Aí eu liguei para ela e falei, eu não vou poder entregar agora, posso mais tarde? Ela falou, pode. Na mesma hora eu fiz tudo. 11h30 estava pronto. Porque a minha agonia por ter aquele prazo para entregar era tão grande, né, que eu me travei. Então a ansiedade está ligada diretamente com insônia. E o medo também diretamente com insônia, que o medo normalmente traz ansiedade também, né? O medo desconhecido. E a ansiedade basicamente é isso, é o medo do futuro. A ansiedade se resume a isso. Ok. Ela falou aí que hoje ela já consegue, antes da crise era horrível. O tal do perfeccionismo, a gente se cobra. O tal do perfeccionismo é porcaria, né? A gente quer tudo perfeito. A gente tem que aprender a se cobrar menos. Às vezes a gente acha que as pessoas cobram tanto da gente, mas às vezes não existe essa cobrança externa, existe mais a interna. Eu já percebi isso bastante. Então a gente realmente tem que se cuidar, tem que ter, na medida do possível, se possível, a gente fazer um acompanhamento. Existem pessoas que mesmo com um acompanhamento psicológico precisa de um psiquiatra com medicação, né? Mas é aquela coisa, usar a medicação de acordo com a sua necessidade e aí depois você pode, ele vai dar alta e você pode continuar com o acompanhamento. É tudo uma fase, uma necessidade que às vezes a gente tem, né, Vanessa? E não vai, pelo amor de Deus, não vai tomar medicação sem prescrição médica e também não vai largar nem o pobre do psiquiatra, nem o pobre da psicóloga. Por que que acontece? As pessoas vão no psiquiatra, o psiquiatra passa a medicação, olha, faça acompanhamento, a pessoa não faz acompanhamento. Aí um belo dia a pessoa acorda bem, fala, nossa, dormi bem, estou ótima, e larga a medicação. Não é assim, a medicação você não pode largar de vez. Você tem que fazer o desmame, pausa. Mas o certo é fazer, vai num psiquiatra, faz a terapia, depois, conforme o acompanhamento dos dois, você vai largando aos poucos. Né? Vai fazer um negócio na doida e depois dizer que o remédio não fez efeito, nem a terapia fez efeito. Ok, quando você tiver a sua aí sobre insônia, você fala que aí eu divulgo para o pessoal também ver. Vou até jogar uma enquete daqui a pouco sobre isso. Antes da gente encerrar, eu gostaria de ler uma coisa sobre Cora Coralina, que ela diz assim: desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Olha que lindo, né? Verdade. E importante a gente lembrar, tem uma música
Tem uma música de Maria Bethânia que chama Brincar de Viver, e que ela diz assim: você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim, continua sempre que você responde sim. Então, gente, por favor, digamos sim à doação de órgãos, né? Que a gente possa continuar escrevendo a nossa história da melhor forma possível. A vida não tem fim, a vida espiritual ela é eterna, né? Só esse corpo que, quando partirmos, irá ficar aqui. Somos espíritos imortais. Precisamos, através do amor, da caridade, precisamos envolver todos os seres humanos para que a gente possa pegar como exemplo vários exemplos que existem no Brasil. O exemplo da campanha, e por que tem a campanha do Gugu? É pela necessidade, a importância que a gente tem da doação de órgãos para que essas pessoas que estão na fila aí consigam sair da fila e ter uma qualidade de vida. Verdade. Olha, agradeço a todos que tiveram presente, um beijo enorme a todos que irão assistir. Vanessa, obrigada. E que a gente possa não perder nunca a nossa esperança, né? A nossa fé em Deus, para que dias melhores virão e que qualquer pessoa, em qualquer situação que esteja, consiga enxergar esses dias melhores, se Deus quiser. Um beijo, gratidão pela oportunidade e até a próxima. Qualquer dúvida, mandem pra gente. Beijo. Isso. Se quiser mandar pergunta, pode mandar, porque aí a gente responde em uma outra live. Beijo, Ale. Tchau. Ale, tchau, mana. Beijo. Te amo. Cadê? Ai, meu Deus. Agora a bonita esqueceu como é que fecha a live. Aí, lembrei. Instagram